Fala, galerinha guerreira! Professor Altemir. E nessa série que eu chamo de Direto ao Ponto, eu respondo perguntas dos alunos. Perguntas que são feitas lá no site, no Instagram ou aqui no comentário dos vídeos. Então, se você tiver alguma dúvida, aproveita e comenta aí. Sua dúvida pode virar uma aula aqui. Hoje nós vamos falar sobre tipos de discurso, uma das perguntas mais frequentes. Para começar, o que seria tipos de discurso? Que discursos são esses? Aqui nós estamos falando sobre a fala ou o pensamento das personagens numa narrativa. A maneira como essa fala, esse pensamento é apresentado a nós, leitores. Existem três tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Como que isso é cobrado numa prova, como que isso é cobrado num vestibular? Primeiramente, eles podem cobrar que você identifique o tipo de discurso, e aí é mais comum que se cobre a identificação do discurso indireto livre. Ou então, uma questão muito comum na FUVEST, por exemplo, pedir para você transformar discurso direto em discurso indireto. Vamos lá numa definição rápida, direto ao ponto? Primeiro, discurso direto, como o nome já diz, é quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, ou seja, sem a interferência, sem a intermediação do narrador, tá? Da maneira como o personagem fala, aparece para nós, leitores. Discurso indireto, como o nome já diz, é quando essa fala, esse pensamento do personagem chega até nós, leitores, via indireta, ou seja, através do narrador. É o narrador que, com suas palavras, traduz o que o personagem falou. E o que seria o discurso indireto livre? É o mesmo discurso indireto, ou seja, a fala, o pensamento do personagem chega até nós através do narrador, só que livre. Livre de quê? Livre daquelas marcas que indicam que aquilo pertence ao personagem. Expressões do tipo, Paulo falou, Paulo disse, Paulo pensou, Paulo respondeu. Não tem isso. O resultado é que a fala do personagem, o pensamento do personagem fica misturado com o discurso do narrador e, consequentemente, muito mais difícil de ser percebido, de ser identificado, tá? Eu criei um pequeno texto aqui para exemplificar isso para vocês. Então eu separei em cores, creio que vocês estão vendo, né? O que é discurso direto está em verde, o que é discurso indireto está em azul e o que é discurso indireto livre está em vermelho. Observe o texto, ó. Paulo respondeu em tom agressivo. Essa parte em preto é o discurso do narrador, tá? É a fala do narrador, está narrando o fato. Paulo respondeu em tom agressivo. Aí, ó, 2 pontos, travessão. Não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Isso é um exemplo de discurso direto. Do jeito que o personagem falou, está reproduzido aqui, tá? Aí volta o discurso do narrador, ó. Em seguida, ainda em tom agressivo, disse que tomaria as providências legais e que José iria se arrepender da sua decisão. Quem disse que tomaria as providências legais? Quem disse que José se arrependeria da sua decisão? O Paulo. Só que a maneira como ele falou chega até nós traduzida, ou seja, representada pela voz do narrador. Tá? É o narrador que diz com suas palavras o que o personagem falou. Então essa parte aqui, ó, que tomaria as providências legais e que José iria arrepender-se da sua decisão, é o chamado discurso indireto. Tá? Aí continua a narrativa. Olha só, levantou-se, né? Paulo levantou-se, pegou o chapéu e saiu furioso. O que aquele fedelho estava pensando? Não se trata um homem dessa forma. Você conseguiu perceber que essa expressão aqui, o que aquele fedelho estava pensando, essa pergunta, não se trata um homem dessa forma? É a fala ou o pensamento do personagem, do Paulo? Só que não foi anunciado pelo narrador que ele disse isso. O narrador simplesmente misturou o pensamento, a fala do personagem junto com o seu discurso narrativo. É isso que caracteriza o
famoso discurso indireto livre. Se você não estiver atento, você não percebe isso, tá? Então toma bastante cuidado. E aí termina, né, voltando com a fala do narrador, ó. Chegando à rua, descarregou sua raiva chutando um cachorro que dormia despreocupado. Veja o texto todo, ó. Paulo respondeu em tom agressivo: não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Discurso direto. Em seguida, ainda em tom agressivo, disse que tomaria as providências legais e que José iria arrepender-se da sua decisão. Discurso indireto. Levantou-se, pegou o chapéu e saiu furioso. O que aquele fedelho estava pensando? Não se trata um homem dessa forma. Discurso indireto livre. Chegando à rua, descarregou sua raiva chutando um cachorro que dormia despreocupado. E aí ele termina a narrativa. Certinho, gente? Ficou claro para vocês? Então, até o próximo Direto ao Ponto. Um abraço!